Que bom estar aqui, no melhor lugar do mundo. Irmãos, minha tarefa é difícil contar o testemunho de conversão depois de ter ouvido 2 testemunhos. Eu tive a oportunidade de ouvir 2 testemunhos. O primeiro do irmão Luigi, e da irmã Fátima. 2 testemunhos impactantes que foram muito importantes, com certeza para nós, mas para mim em especial. E eu vou contar agora o testemunho da minha conversão. Irmãos, literalmente começou no meu nascimento. Eu, como na maioria das famílias brasileiras, a minha família é católica, mas de vez em quando vai também em centros espíritas. Então, católico espírita. Eu fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana e também fui levado a um centro de macumba. Então, eu, bebezinho, fui levado a um centro e oferecido ao que eles chamam de espíritos de luz. Hoje nós sabemos, hoje eu sei, eu tenho plena ciência de que são anjos caídos, são demônios. Então começou super mal. Depois, eu vou tentar fazer uma cronologia, pulando para não ficar tão extenso o testemunho. Depois disso, com 6 anos de idade, eu passei a ter algumas visões. Passava um filminho na minha frente e eu ficava um pouco mole. Como se a gente... Sabe quando você fica... a pressão cai, você fica um pouquinho grogue? Eu ficava assim, com 6 anos de idade, pequenininho. E aí passava um filminho na minha frente, assim, de olhos abertos ou de olhos fechados. Se eu fechasse os olhos, eu via a mesma coisa. O que era aquilo? Eram situações corriqueiras que aconteceriam depois de um tempo. 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias, 5 dias... 10 dias depois, acontecia exatamente aquilo que eu tinha visto, de olhos abertos ou fechados. E eu falei para minha mãe, mãe, está acontecendo isso, só que com 6 anos de idade, venhamos e convenhamos, né? Ela não tinha certeza absoluta de que aquilo que o filhinho dela de 6 anos estava falando era realmente verdade, ou era algo irreal, até o dia que aconteceu do lado dela. Eu fiquei mole e comecei a ver aquelas imagens. Eu falei, mãe, eu estou vendo. E ela me viu mole, e eu falei para ela, mãe, vai acontecer isso, 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 isso. Dito e feito. Um tempo depois, aconteceu exatamente aquilo que eu havia falado. Aí a minha mãe parou e falou, opa, há algo de errado no reino da Dinamarca. Aí então, ela foi conversar com algumas pessoas da minha família, e também com algumas colegas do trabalho. E qual foi a sugestão? Faz o seguinte, leva o seu filho num centro espírita, porque aí eles vão resolver esse problema. Minha mãe me levou num centro espírita, um centro espírita muito famoso, lá em São Paulo. E, resumindo, nós fomos recebidos por um senhor que estava todo de branco, e ele disse o seguinte, minha senhora, seu filho tem uma mediunidade afloradíssima. Ele tem mediunidade de vidência. Só que ele é muito pequeno, tem 6 anos de idade, não é possível ainda desenvolver essa mediunidade. Vocês têm 2 opções. A primeira, vocês continuam frequentando o nosso centro, assistem sempre às palestras, e vão tomando os passes, e quando ele tiver já uma idade adequada, ele vai poder desenvolver a mediunidade. A segunda opção, se vocês não quiserem fazer isso, a gente pode, então, afastar provisoriamente o que ele chamava de espíritos de luz, esses espíritos de luz. Aí minha mãe falou, puxa vida, que bom, eu fico mais tranquila em saber que são espíritos de luz, são bons. Isso já me tranquiliza. Mas como eu sou católica, nem à missa eu vou direito, então eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou pela segunda opção. Vamos tirar provisoriamente esses espíritos de luz, que são bons, mas eu não quero. Aí então ele disse, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí ele olhou bem para mim e para minha mãe e disse assim,
Não tem problema, mas um dia esses espíritos de luz vão encontrá-lo para trabalhar para eles. Então ele preencheu uma fichinha, eu passei por algumas semanas de sessões de passe, e então o que ele disse aconteceu. Eu não tive mais aquelas visões, depois que eu passei pelas sessões de passe. Isso com 6 anos de idade. E aqui eu começo a traçar um paralelo. Com 6 anos de idade também, eu comecei a compor musiquinhas. Óbvio, com 6 anos de idade eu não ia compor a 9ª Sinfonia de Beethoven, né? Eram musiquinhas, musiquetas, simples, mas letras e músicas eu já comecei a compor. Aí eu passo, então, para os 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu, pela primeira vez, subo num palco. Claro que não era profissional, mas pela primeira vez eu subo num palco. E aos 14 anos de idade também, eu sou iniciado na maçonaria como Lawton. Lawton significa lobinho na maçonaria. Daí então, dali para frente, eu comecei a galgar os degraus do conhecimento musical, né? Muito mais na prática do que na teoria, com bandas de garagem, e o negócio foi começando a ficar mais profissional, né? Amador, semiprofissional, depois passou a ser profissional, eu vou chegar lá. E concomitantemente, na parte espiritual. Aí me chamou a atenção que o Luigi, meu colega, eu sou advogado também, ele disse a respeito do budismo, né? E o budismo, normalmente a pessoa tem uma certa soberba, apesar de quando você faz algo para alguém, eles dizem que você que tem que agradecer, porque foi uma oportunidade de você evoluir, não é verdade? Eu passei também por isso, mas eu passei por diversas religiões de fundo espiritualista. Então, o espiritismo, lato sensu, né, o kardecismo, umbanda, candomblé, e por aí vai. Budismo também, né, o budismo tradicional e o budismo Nichiren, né, que fica repetindo aquele mantra, Nam-myoho Renge-kyo. Passei pela teosofia, da Madame Helena Petrovna Blavatsky, e também pela Grande Fraternidade Branca. Né? Basicamente, só para vocês entenderem, é como se pegasse o espiritismo, pegasse o budismo, né, aquela ideia da iluminação, né, do plano búdico, e trabalhasse de uma maneira muito filosófica, né, porque o espiritismo fala a respeito de encarnação e reencarnação, né, encarna, desencarna. A teosofia, a Grande Fraternidade Branca, falam além disso, porque costumam dizer o quê? Que existem dimensões, existem outros mundos também, não só nesse planeta. E então passei a me enfronhar na teosofia e na Grande Fraternidade Branca. Eu gostava muito de estudar, sempre fui muito estudioso, sempre corria atrás das coisas. Satanismo também, o satanismo teísta, o doutrinário puro, e também o satanismo laveiano, de Anton Sander Lavey, um dos maiores satanistas modernos. Então, passei por diversas religiões de fundo espírita. E o que é interessante é que quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você angaria, mais vazio você se sente. É algo impressionante, é inversamente proporcional. Daí então eu disse para os irmãos que eu também fui cada vez mais crescendo musicalmente falando. Até o dia em que, olha só como as coisas acontecem, tanto do lado musical quanto do lado espiritual. Com 6 anos, aquele senhor ali no Centro Espírita, em São Paulo, me disse que um dia os espíritos de luz me encontrariam para que eu pudesse trabalhar para eles. Pois é, eles me encontraram. Tempos depois, eles me encontraram e eu não passei mais a ver visões como um médium vidente. Eu passei a ver um espírito, ver o que eles costumam chamar de entidade, em forma de mulher. E eu conversava com ela, assim como estou conversando com os irmãos, tanto falando quanto telepaticamente, mentalmente.
E nessa mesma época eu passei a ver uma nuvem enorme no céu. Mas não uma nuvem de chuva, uma nuvem espiritual. E na maioria dos lugares onde eu ia, essa nuvem me acompanhava. Não que nem naquele desenho que fica, não é isso, não. Mas eu estava dirigindo, por exemplo, e eu vi uma nuvem enorme no céu, mas não uma nuvem normal, uma nuvem espiritual. Eu não sabia exatamente do que se tratava, mas eu sabia o seguinte, que aquilo me tranquilizava, me fazia bem. Então, nessa mesma época, eu já compunha bastante, antes de me converter, eu compunha desde sertanejo até heavy metal. Passava por vários estilos. E então eu criei uma história. Uma história, só para os irmãos terem uma ideia, muito parecida com Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, essas histórias que são contos de fada. Criei então essa história e passei a compor letras e músicas, todas baseadas nessa história, cuja personagem principal era aquela entidade, aquele espírito. Na verdade, hoje eu sei, é um demônio, um anjo caído, né? Porque nós não temos alma, nós somos alma, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém? Aí então, queridos, olha o que aconteceu. Até aí, tudo bem, eu tinha criado uma história, passei a compor. Imaginem vocês pegarem a história do Harry Potter, da J.K. Rowling, ok? E musicar isso. Em termos de marketing, tem um apelo muito forte, muito chamativo, não é verdade? Pois é, eu tinha uma história muito forte, as músicas eram muito boas, mas eu não passava dali. Até então que o inimigo de Deus colocou uma outra pessoa no meu caminho. O que hoje é o meu ex-parceiro musical. Ex-parceiro musical porque eu fui alcançado pela maravilhosa misericórdia de Deus. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, na igreja, e não só uma igreja, mas a igreja verdadeira, restante ou remanescente. Então, eu entrei para um outro projeto com esse meu ex-parceiro. Eu entrei para tocar guitarra, tocar teclados, eventualmente. E aí, no primeiro ensaio, eu passei a cantar. Eu fiz backing vocals. E então, eles ouviram e gostaram demais. Falaram, nossa, cara, você canta muito bem, sua voz é muito diferente, muito característica. Você vai cantar junto com a gente. E passei a cantar também. Essa banda não foi para frente, apesar dela já estar num nível profissional, porque uma das pessoas saiu da banda para assumir o cargo em uma grande banda, uma das maiores bandas do mundo. Então, nós continuamos a ter amizade, eu e esse meu ex-parceiro, e eu mostrei para ele aquela história, aquelas músicas que eu estava compondo. E ele pirou, ele falou, cara, é fantástico, vamos trabalhar isso. E aí, então, nós passamos a trabalhar produção, arranjo musical dessas músicas. Todas as letras de minha autoria, todas, sem nenhuma exceção. E as músicas minhas e também do meu ex-parceiro. E nós trabalhamos os arranjos e a produção musical. Então, a coisa começou a ficar mais forte. E o meu amigo, esse meu ex-parceiro, é uma pessoa conhecida, famosa no mundo secular musical. Ele e a família dele. Então, nós passamos a ter um contato com pessoas diferentes. Nós tínhamos contato com cantores, com compositores, com pessoas que trabalham em televisão, em produção de televisão, com atores, com atrizes. Era um mundo completamente diferente do mundo que eu e a Roberta, minha esposa, vivemos hoje. E a coisa começou a ficar mais séria, mais séria. Até que, num determinado momento, vocês sabem que na música tem muito problema de ego. Tem muito isso. Infelizmente acontece. Nós sabemos que o inimigo de Deus era quem regia o coro celestial, não é verdade? Então ele tem muito conhecimento disso. É óbvio que ele vai utilizar isso como um instrumento também para o outro lado. E então eu e o meu ex-parceiro acabamos brigando. E aquilo que era muito forte passou a então não existir mais para mim, porque ele foi para um lado e eu caminhei para outro lado.
Então eu entrei naquilo que se chama de deprê, fiquei deprê. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E então eu fiquei um pouco depressivo durante um tempo, falei, puxa, perdi uma coisa fantástica por briga, e então eu fui buscar a Deus, passei a buscar a Deus. E então eu pensei o seguinte, quanto mais eu sei a respeito de filosofias, de religiões espiritualistas, mais vazio eu me sinto. Isso não está adiantando de forma prática na minha vida. Então eu pensei o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou buscar conhecer um pouco mais sobre esse tal Deus aí dos crentes. Que eu julgava os crentes, os que acreditam na palavra de Deus, como pessoas fantásticas, pessoas de uma moral altíssima, de conduta ilibada. Mas eu pensava, erroneamente, que eram pessoas extremamente não evoluídas. Pessoas que não tinham evolução espiritual, que precisariam encarnar diversas vezes para poder evoluir. Mas eu falei, eu vou ver o que acontece nesses lugares. E aí eu passei aí em diversos lugares, diversas igrejas, pentecostais, neopentecostais, protestantes. Fui na igreja adventista do 7º dia, do Brooklyn, lá em São Paulo. Fui também em Moema, passei uma vez em Moema, eu e minha esposa. E naquela vez nós fomos recebidos por uma professora de classe bíblica chamada Guga. O nome dela é Ingrid, mas todo mundo a conhece como Guga, lá do Brooklyn. Fomos uma vez, preenchemos uma ficha, né? Mas nós nunca mais voltamos. Por quê? Porque a Roberta falou assim, a Roberta era espírita, né? Estudou 5 anos de espiritismo, inclusive quando esteve em Londres. Ela morou 2 anos em Londres, estudou bastante lá. Depois eu conto um pouquinho a respeito disso. E ela falou assim, eu nunca vou me tornar evangélica. Eu falei, eu também não. Eu estou dando uma passada só para ver se eu me sinto melhor. Ela falou, mas se um dia eu vier a me tornar evangélica ou crente, eu vou em qualquer uma, menos na adventista. Porque esse pessoal é muito estranho. Eu falei, esse pessoal é meio estranho mesmo. O pessoal anda de pinguim, né? Terno e gravata, o pessoal não é meio diferente. Ela falou, imagina que eu vou para uma igreja onde o pessoal não se produz, não fica usando brinco, não fica usando maquiagem. Ela pensou isso. Ela falou, não, esse pessoal é muito, muito estranho, porque a gente ia nos outros lugares e a gente via o quê? Brincos, a gente via maquiagem, a gente via tudo como estava exatamente no mundo, né? E então a gente viu ali que o negócio era um pouquinho diferente. Ok, aí fomos em diversas. Eu vou resumir. Eu aceitei Jesus numa igreja batista. Só que eu só aceitei Jesus na igreja batista. Logo eu passei para a igreja Renascer em Cristo. E aí nós ficamos 1 ano e meio na Renascer. Não vou entrar em detalhes, ok? Mas só para os irmãos terem uma ideia, nós descobrimos ali, dentro da igreja, que não era de acordo com a palavra de Deus. Não estava exatamente de acordo com a palavra de Deus. E como eu sou extremamente cri-cri, sou chato mesmo, né? Então eu passava a perguntar, eu ia atrás e queria saber, queria conversar, falava com o pastor, com o bispo primaz, eu queria entender, queria que eles me explicassem aquilo que eu não estava achando que estava correto. Principalmente em um certo detalhe, né? Que sempre nas pregações, sempre, podia falar de qualquer tema, chegava nisso de uma maneira contundente. Então, eu achei aquilo estranho. Aí, então, depois de 1 ano e meio, nós saímos da igreja Renascer em Cristo. E lá a gente estava um pouco cansado daquele negócio de que os irmãos tomavam conta da nossa vida. Isso, infelizmente, acontecia. Né? Eles diziam que a família não é tão importante, o que importa é a família na fé. E a gente estava cansado daquilo. Então a gente saiu da igreja Renascer. Tem um outro detalhe também. Eu tinha saído de um hospital, que eu era gerente jurídico lá em São Paulo. E eu estava desempregado, então o braço direito do bispo primaz, lá de Santo Amaro, me convidou para ser sócio de uma empresa. Eu entrei como sócio de uma empresa com ele. E, para resumir, ele me deu um
balão financeiro. Então nós saímos da Renascer espiritualmente abalados e muito mal do bolso. Aí então a gente pensou o seguinte: não, vamos sair, vamos buscar outra igreja. Fomos para outras igrejas, buscamos diversas igrejas. Aí eu fiz de novo aquela peregrinação. Eu não sou repórter, mas acho que eu seria um bom repórter. Eu fui em diversas igrejas. E aí a gente achou uma igreja que a gente entrava, ficava lá, né, adorava a Deus, saía, e parecia que o pessoal não se importava muito. Então a gente pensou, pô, legal, hein? Essa igreja é joinha, porque a gente entra, ninguém vai cuidar da nossa vida, a gente continua vivendo do jeito que a gente quer. E aí então nós passamos a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Pois é. Aí os irmãos podem pensar assim, pô, mas eles também, né? Acho que eles, né? Tem muito médico que frequenta, muito advogado que frequenta, mas lota de empresário que frequenta, dentista, músico. Tem muitas pessoas que a gente pensa assim, pô, mas aquele lá também ele é meio burrinho, né? Então tá cheio de burro. E então nós frequentamos, porque todo mundo tem problema, irmãos, todo mundo. Pode ser rico, pode ser pobre, algum problema a pessoa tem. E eles oferecem um leque de opções absurdo. Tem reunião para tudo, para todo tipo de problema. E então nós passamos a frequentar a Universal. Ficamos lá durante 1 ano. 1 ano, Universal, significa o quê? Quantas fogueiras santas de Israel que nós participamos? 2, porque lá a Fogueira Santa de Israel, que é um propósito que eles têm, de 6 em 6 meses. Nós passamos por 2 fogueiras santas de Israel. Eu não sei se os irmãos se lembram de um detalhe. Eu disse que na Renascer a gente já entrou com o bolso defasado, não é verdade? Imaginem como nós saímos da Universal. Agora eu dou risada, né? Mas na época, irmãos, a gente não tinha dinheiro para comprar um pãozinho sequer. A gente ia na casa da minha mãe, coincidentemente, na hora do almoço. Para que também ela, coincidentemente, nos convidasse a almoçar. E aí, não, tudo bem, mãe, não tem problema, vamos almoçar, claro. Vamos prestigiar a comida da mãe. Então, a gente almoçava lá. Irmãos, resumindo, eu apostatei. Eu e minha esposa apostatamos. Ela, menos do que eu, porque eu não podia ouvir falar em 3 palavras. Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu não podia ouvir falar. Podia falar o que você quisesse. O nome do inimigo, eu achava tudo legal. Menos Deus. E nessa época, aquele meu ex-parceiro musical eu comecei a reatar a amizade com ele. E numa noite, ele foi na nossa casa e ele falou, cara, você está completamente maluco, ficar dando dinheiro para pastor. Aí ele falou tudo o que ele falava, cara, você é um grande compositor, você é um grande músico, você tem uma voz diferenciada. Ele falou, cara, a gente tem um projeto fantástico nas mãos, vamos voltar. Não precisava mais nada, né? Eu já estava fragilizado. Então eu apostatei. E aí eu caí literalmente de cabeça na música e naquele projeto que eu havia criado na história. Então a coisa começou a acontecer de uma maneira muito forte. E parece que todas as portas se abriram. As pessoas que estavam junto com a gente, porque quando você vê um cantor ou uma banda, um artista, não tem só aquele cantor, tem todo um staff, toda uma equipe atrás. E nós tínhamos também. Nós tínhamos pessoas de altíssimo calibre técnico em todas as áreas. Aí os irmãos pensam assim, puxa vida, mas acho que o irmão ia lançar algo tipo Fresno, NX0, coisa boa, né? Os irmãos podem até pensar, né? Tem o direito. Vocês já ouviram falar na Laura Pausini? É uma das maiores cantoras da Itália. Um rapaz que tocava baixo com a Laura Pausini gravou o meu CD.
o Eros Ramazzotti, que é um cantor muito famoso, italiano. O rapaz que tocava bateria com Eros Ramazzotti veio também da Itália, gravou meu CD. Tecnicamente falando, eram músicas muito boas. E quem estava junto com a gente, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a capa do primeiro CD que nós íamos lançar. Quem fez a capa que vocês vão ver foi um publicitário que trabalhava numa das maiores agências de publicidade da América Latina. Muita gente técnica estava junto com a gente, pessoas da arte, publicidade, algumas agências, atores, pessoal de produção, de atrás da TV, rádio, muita gente envolvida, investimentos envolvidos. Mostra para mim, por favor. Isso, eu não sei se dá para ver. Ali, uma capa extremamente fantasiosa. Aquela personagem que está de branco era aquele demônio que eu via. Ali eu tentei colocar de uma maneira resumida toda a concepção do trabalho. Tem diversas personagens. Tudo que está ali tem uma razão de ser, tem um motivo, de uma teia filosófica, teia ideológica que a gente ia lançar. Irmãos, nós íamos lançar o trabalho aqui no Brasil. Eu tenho o CD todo gravado. Era para lançar, mas Deus me resgatou. Amém? Eu gravei em italiano também, gravei uma música em italiano, e nós íamos gravar o resto do CD em italiano. A gente ia gravar, a gente ia lançar isso na Europa, e também em inglês nós íamos lançar no Japão. Era uma coisa grande, era um mega lançamento. E por que eu tirei ali o nome? Eu tirei o nome da banda e tirei o nome do CD. Porque eu não estou revelando o nome da banda, não estou revelando o nome do meu ex-parceiro. Tem um motivo. Meu colega aqui deve saber que existem questões de direito autoral e de ética também. E por mais um detalhe, porque o meu ex-parceiro não para de me chamar para voltar. Ele quer, de qualquer maneira, que eu volte para a gente poder lançar esse trabalho que está absolutamente pronto. É só lançar. É um telefonema e eu volto. Mas é possível servir a dois senhores? Não. Então eu não vou voltar. E era um mega lançamento. Todo o trabalho de marketing que estava sendo feito era para que nós preenchêssemos uma lacuna que foi deixada, principalmente da música dos anos 80. Uma música com um arranjo mais efetivo, mais bonito do que o de hoje, que é um pouquinho sofrível, na maioria dos casos. E então, nós íamos lançar o CD, que está pronto, íamos lançar gibi, mangá, softwares aplicativos para jogos, sabe jogo banco imobiliário, também tabuleiro, mas também jogos como RPGs, e livro. Quando eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu tinha acabado o 5º capítulo do livro. Eu ia começar o 6º capítulo, e aí tem um detalhe. O editor de uma grande editora do Brasil teve acesso a esse livro. Ele gostou muito da música, e nós fizemos uma reunião lá em São Paulo, num France Café, em Moema. Eu, ele, a esposa dele e o meu ex-parceiro. E aí eu mostrei todo o trabalho, a música, ele gostou demais. Ele é muito amigo do padre Fábio de Mello. E ele falou: Fernando, tem algumas músicas que não eram desse trabalho que eu tinha mostrado para ele, porque eu compunha muita coisa. Sertanejo, heavy metal, um monte de coisa. E ele falou: olha, tem uma música... Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar essa música para o padre Fábio de Mello. Eu acho que ele vai adorar essa música, e aí pode ser que ele lance. Graças a Deus que Deus me tirou antes. Não cheguei nem a mandar para ele. E ele, então, quis ler alguma coisa do que eu tinha escrito do livro. E esse editor falou o seguinte: Fernando, você é escritor? Eu falei: não, não sou escritor. Eu sou letrista. Existe uma grande diferença. Letrista faz letras, são coisas pequenas, rápidas.
O escritor escreve livros, coisas muito, muito grandes. Ele falou, olha, eu estou acostumado a receber milhares de minutas, croquis, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Esse é o meu trabalho. Hoje ele é sócio dessa grande editora brasileira. E ele falou, eu estou diante de um grande escritor. Aí eu tomei um susto. Eu falei, opa. E o meu ex-parceiro estava ouvindo, estava do lado. Não sei se você lembra que eu falei que tinha muita briga de ego, né? Ele falou, você escreve muito bem. O seu jeito de escrever lembra muito de um grande amigo meu. Porque você, num simples virar de páginas, tem condições de fazer a pessoa chorar, rir. Você escreve de uma maneira lúdica, mas ao mesmo tempo objetiva. Ele falou, o seu jeito de escrever lembra muito do Valcir Carrasco, que é um novelista da Rede Globo de televisão. Aí eu quase, né, aquele desenho, um foguete que sai voando assim, né? Eu fiquei maravilhado, falei, nossa, que maravilha, né? E o meu amigo, enciumado. Dali para frente, a gente começou a brigar direto. E esse editor, que é uma pessoa fantástica, começou a me ajudar a teoricamente, perceber que eu não precisava daquilo. E aí ele me impulsionou e eu acabei escrevendo um livro infantil. Naquela época eu já estava voltando a buscar a Deus. Eu tenho um livro todo infantil escrito, cristão. Numa noite escrevi o livro inteiro. Uma história muito bonitinha. E então a gente começou a brigar. Eu vou resumir. Num final de semana nós fomos para a fazenda do dono de uma das grandes emissoras do Brasil. E lá, eu, a minha esposa e todo o pessoal, lá o Espírito Santo de Deus tocou de uma maneira muito forte em mim e na Roberta. Estava tudo humanamente mais do que perfeito. Porque eu ia ficar famoso e ia ficar rico. Ia ter reconhecimento, que é o que os cantores, compositores, músicos querem. É isso que eles querem. Só que a gente estava se sentindo extremamente vazio. E a gente vivia num ambiente que é muito chamativo, principalmente para os jovens. Jovens, se você está com dúvida entre ir conhecer como funciona lá fora, eu posso te garantir que é morte na certa. Não adianta. Fique aqui dentro, porque aqui dentro você tem a vida eterna. Olhe para Jesus. E é um mundo em que maconha é igual a cigarro normal. Droga, bebidas alcoólicas, isso rola solto, normal. Se você não fuma maconha, você é uma pessoa colocada de lado. Isso no mundo artístico como um todo, não só na música, também com atores, com todo esse pessoal. Minha esposa morou 2 anos em Londres. E lá ela também teve uma experiência péssima com drogas. Né? Porque lá tem muita rave, são aquelas festas com baladas, com balinhas, né, que são êxtase, e por aí vai. E aí o que aconteceu? Nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus e eu percebi que não estava certo aquilo. E a gente já estava buscando alguma igreja para voltar, de alguma maneira, para Deus. Só que sem o pessoal da música saber, eles não podiam saber que a gente estava querendo Deus. Então a gente passou aí em algumas igrejas, principalmente na Igreja Batista, e a gente passou aí na Igreja Batista. Resumindo, eu deixei esse trabalho, eu não lancei esse trabalho. Imaginem a vontade que o meu ex-parceiro tem de me abraçar. Né? Ele quer que eu volte. E se eu não voltar, em última hipótese, que eu autorize ele juridicamente a lançar o trabalho todo. 2 semanas depois de eu deixar o lançamento, esse lançamento que ia ser mega, pop, rock, lembra que eu falei que eu também compunha sertanejo, né? Um grande produtor musical me fez uma proposta para eu lançar, não tinha mais nada a ver com aquele pessoal do rock, do pop, para eu lançar as minhas músicas, as minhas composições sertanejas, sozinho. Aí a dúvida era, lançava sozinho ou em dupla, como é o comum no sertanejo. E aí, então, eu mostrei as músicas, ele gostou demais e eu ia gravar o CD. Irmãos, eu ia assinar o contrato de gravação com esse produtor musical, muito famoso, numa quarta-feira.
Um dia antes, terça-feira à noite, eu estava fuçando na internet, estudando, abrindo várias páginas, eu gosto de fazer isso, e uma das páginas que eu abri, que o Espírito Santo de Deus me conduziu a abrir, foi Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Brooklyn, em São Paulo. E lá eu vi um ícone, Estudos Bíblicos Dr. Mauro Braga. Cliquei. Tinham 2 estudos, Daniel e Apocalipse. Eu fui em Apocalipse 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Irmãos, resumindo, quebrou minhas pernas. Ali eu entendi que realmente não estava correto eu gravar qualquer coisa que fosse secular. Então, desde aquele dia, eu não compus mais nada secular. Hoje eu estou com aproximadamente 40 músicas cristãs. Amém. Agora eu comecei a gravar, vou gravar um CD para a honra e glória do Senhor. E só um detalhe que é interessante. Nessa época, eu fui conversar com o pastor da Igreja Batista, que a gente estava indo. Aí eu fiz 5 laudas de estudo sobre o sábado. E eu queria conversar com ele sobre 2 assuntos, a música e o sábado. Na música, ele me disse que não tinha problema nenhum, que eu podia lançar o meu trabalho sertanejo, que eu ia ser uma luz no mundo. Eu podia ser cristão, mas, ao mesmo tempo, cantor secular. Eu falei, ok, já entendi. Aí eu mostrei sobre o sábado. Eu falei, pastor, agora eu quero conversar sobre o sábado. Aí coloquei ali todo aquele estudo e comecei. Fiquei lá um tempão. E chegou um momento que ele estava tão cansado daquilo que ele não conseguia sair daquelas respostas normais. E ele falou o seguinte, Fernando, olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu não conheço tanto o Apocalipse assim. Ele falou, eu fiz a faculdade batista, mas sabe quando você faz a faculdade e você acaba estudando algumas matérias para passar de ano? Mais ou menos isso. Ele falou, eu não acho que seja tão importante assim. E também essa questão do sábado, ele falou, não tem como me convencer. O sábado, na verdade, não é. Ele foi cravado na cruz. E aí, então, eu e minha esposa, Roberta, fomos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Brooklyn. E naquele sábado, naquela semana, a gente entrou na sala da Guga, aquela professora que há 4 anos antes tinha recebido a gente, quando a gente estava rodando nas igrejas. A gente entrou, abriu a porta e ela assim, Roberta, ela lembrava do nome da minha esposa. Irmãos, durante 4 longos anos, a Guga e toda a classe bíblica lá do Brooklyn oraram por mim e pela Roberta. Olha a importância da oração intercessória. E naquela madrugada o Espírito Santo a incomodou e ela levantou e ela dobrou os joelhos na cama e pediu por nós. Falou, Senhor, cadê aquele casal? Ela imaginava que a gente tinha ido 2 anos antes. Na verdade, a gente tinha ido 4 anos antes. E de lá para cá estamos aqui. Fomos batizados no batismo da primavera há 2 anos, dia 18 de setembro de 2010. Estamos na obra. Hoje eu estou, né, porque a gente não é, a gente está. Hoje eu estou como diretor de ministério pessoal da Igreja de Central de Jundiaí, Igreja Central de Agapeama, em Jundiaí. Também sou diretor de liberdade religiosa e evangelista. E a minha esposa é diretora de comunicação da Igreja Central de Agapeama, em Jundiaí. A gente tem feito diversos trabalhos evangelísticos, de pregação, de levar o evangelho eterno e também com música. Inclusive, nós vamos toda quinta-feira eu vou com mais outros 2 irmãos, num centro de recuperação de pessoas com problema de dependência química, da Assembleia de Deus. Nós vamos já há 1 ano, e nós pregamos, sabe o quê? O Evangelho eterno. E já tem gente lá dizendo, eu quero ser adventista do 7º dia, porque é muito diferente a forma com que vocês pregam. Vocês não abrem a Bíblia e aí começam a falar o que vem na veneta. Não, é Bíblia pela Bíblia. Isaías 28, mandamento sobre mandamento, preceito e mais preceito. E é isso, irmãos. Deus tem um poder majestoso, uma misericórdia incrível e um amor imenso. E hoje nós fomos resgatados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.